Bem, nós paramos aqui no cálculo de quartil 1, 2 e 3. Agora nós vamos calcular as barreiras, barreira inferior e barreira superior. Desta forma, já podemos calcular o intervalo interquartil, que é o L. Eu aconselho sempre a começar pelo L, que é o intervalo interquartil. Por quê? Porque tanto para a formulazinha do valor mínimo ou da barreira inferior, eu preciso do valor de L. E do valor máximo também, o valor de L. Então, quem vai ser o L? Sempre, tá? O intervalo interquartil. Vai ser o valor de Q3 menos o valor de Q1. Nós vimos que Q3 é 27 e Q1 é 20. Então, qual vai ser o intervalo interquartil? 27 menos 20. Aqui, 27 menos 20, então o L vale 7, tá? Aí sim a gente vai para a barreira inferior. Eu vou chamar de BI, tá, gente? Nos livros talvez vocês encontrem de outra forma, mas para representar exatamente o que está aqui, ó, barreira inferior, que é a barreira de outliers, tá? Então, o que é a barreira inferior? É o quartil 1, sempre isso, tá? Menos 1,5 vezes L, que é o valor de L mais metade dele, tá? Então, Q1 vai ser Q1 menos 1,5 vezes L. Essa é a barreira inferior. Se Q1 é 20, tá aqui, ó, Q1 é 20, já foi substituído aqui, vai ficar 20 menos 1,5 vezes L, que é 7. 20 menos 1,5 vezes 7. Sempre a multiplicação primeiro, não esqueçam disso. 1,5 vezes 7 vai dar 10,5. Então, vai ficar 20 menos 10,5. E 20 menos 10,5 é igual a 9,5. Bom, vamos reservar esse valor, depois a gente vai ver como é que funciona isso como barreira de outliers, tá? E o valor máximo, ou a barreira superior, que eu chamei de BS, barreira superior, vai ser sempre quartil 3 mais, você viu que o mínimo é menos, né? A barreira superior ao valor máximo vai ser Q3 mais 1,5 vezes L. Q3 vale 27. Tá aqui, 27, certo? Então, vai ser 27 mais 1,5 vezes 7. 27 mais 10,5, dá 37,5. Essa é a barreira superior. Bom, o que nós já temos? Nós temos Q1, Q2, Q3. Sabemos quem é a barreira inferior e quem é a barreira superior, ok? Bom, nós vamos ter muito cuidado na hora de analisar essas barreiras. Por quê? Quando a gente calcula barreira inferior e barreira superior, ó, e olha o box plot, a figura do box plot, deixa eu voltar aqui só para mostrar para vocês. Aqui, valor máximo e valor mínimo são as barreiras, seriam as barreiras. Mas esse valor aqui, ó, e o valor que vai estar aqui para a construção do gráfico, vai depender da amostra que eu tenho. A gente vai comparar a barreira inferior com o menor valor da amostra e vai comparar a barreira superior com o maior valor da amostra, para ver qual vai ser de fato o meu limite inferior e superior na hora de construir o gráfico box plot, tá? Então, vai ficar assim, ó. A barreira inferior, por que eu coloquei essa apresentação assim? Toda hora eu vou ter que voltar assim, ó. A barreira inferior deu 9,5 e a barreira superior 37,5. Se nós voltarmos lá na amostra, o que eu vou procurar? Eu vou procurar entre os valores que eu tenho na amostra o menor deles. O menor deles não pode ser inferior a 9,5, porque 9,5 é a barreira inferior, é o mínimo valor que os valores da amostra podem chegar. Se tiver valor menor do que 9,5, significa o quê? Significa que eu tenho outliers na minha amostra, tá? Então, eu olho a minha amostra, nesse caso nós vamos olhar aqui a amostra, vamos olhar do jeito que está aqui, ó. O menor valor não é 12? Só que 12, ele não é inferior a 9,5. Portanto, ele, na verdade, ele está dentro do limite calculado. Se eu tivesse um valor menor do que 9,5, aí seria um problema, porque aí seria um outlier. Como o 12 está dentro desse limite, o 12 vai ser o limite inferior. Eu vou usar esse 12 como limite inferior na hora de determinar o box plot, tá?
E qual era o valor superior, barreira superior? Não era 37,5? Acho que era 37,5, né? Ó, barreira superior 37,5. O que tem que acontecer com o maior valor da minha amostra? Não pode ser superior a esse. O menor não pode ser menor do que 9,5 e o maior não pode ser maior do que 37,5. E quando a gente olha, ó, o maior valor é 30. Então, ele também está dentro daquela barreira limite para não ser considerado outlier. Então, tanto 12 pode perfeitamente ser o meu limite inferior, porque ele não é menor do que 9,5, e o 30, ele pode perfeitamente ser o meu limite superior, porque ele não supera os 37,5 da barreira superior. Então, na hora de construir o box plot, eu vou usar o valor de Q1, que é 20, o valor de Q2, que é 25, e o valor de Q3, que é 27, para construir a caixinha, tá? Quem vai ser o meu limite inferior? Vai ser 12. Por quê? Porque 12 não é menor do que 9,5, que é a minha barreira inferior. E o meu limite superior vai ser 30. Por quê? Porque 30 não superou os 37,5. Se tivesse superado, eu não ia usar o 30, eu ia usar um valor anterior a ele, tá? Desde que ele também não superasse a minha barreira superior. Então, como é que vai ficar o box plot? Bom, aqui tem essa explicação que eu acabei de dizer para vocês. Se 12 é o menor valor que aparece na amostra, então está dentro do limite aceitável determinado pela barreira inferior, ou valor mínimo que é igual a 9,5. Ele não é menor, tá vendo? Então, eu posso aceitar esse valor. Nesse caso, o 12 será utilizado no gráfico como limite inferior. Se 30 é o maior valor que aparece na amostra, então ele está dentro do limite aceitável determinado pela barreira superior, que é 37,5. Nesse caso, 30 vai ser utilizado no gráfico como meu limite superior. Dentro desta análise, nós podemos afirmar que não existem outliers, valores discrepantes, nesta amostra, pois não temos valores menores do que 9,5 e nem maiores do que 37,5. Se não existem os outliers, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o limite inferior, o menor valor da amostra, e o limite superior, o maior valor da amostra, que aparece na amostra. Então, o gráfico vai ficar assim. Ó, quando eu falei para fazer na horizontal, que ficaria mais fácil, você vai construir aqui uma linha dos números reais. É claro que aqui você vai escolher, aqui foi escolhida uma escala de 5 em 5, tá? Você vai ver mais ou menos os valores que você vai utilizar, principalmente o valor de Q1, Q2 e Q3, e o limite inferior e o superior. Nós determinamos o quê? Que Q1, Q2 e Q3, só para lembrar, tá? Aqui, ó. Q1, 20, 25 e 27. O Q1, Q2 e Q3. 20, 25 e 27. Limite inferior 12, limite superior 30, já que eles estão dentro do limite das barreiras que foram calculadas. Então, olha os valores que eu vou marcar lá no gráfico: 12, 20, 25, 27 e 30. Então, vai ficar assim, ó. Aqui está o 12, que é o limite inferior, e o 30, que é o limite superior. A caixinha, ela tem que ser limitada de Q1 até Q3. E aqui está o Q2, que é a mediana, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Aqui existe uma simetria à direita, né? Que os valores aqui entre Q2 e Q3 estão mais concentrados entre 25 e 27, se eu não me engano, que é o valor de Q3. A parte dos valores estão aqui, ó. 25% da amostra está entre 25 e 27. 25% da amostra está entre 20 e 25, porque aqui tem metade da amostra. Aí você fala assim, professora, como é que aqui tem 25 e aqui tem 25? Se essa parte é bem maior. É maior no sentido que vai de 20 a 25, e aqui é de 25 a 27. Então, esse espaço não determina a porcentagem, porque aqui eu sei que são 25% da amostra. Desculpe, gente. E aqui os outros 25%. É que 25% está entre 20 e 25. Os outros 25% está entre 25 e 27. Então, tem um valor concentradinho aqui maior, ó, entre 25 e 27. A distância entre eles é menor, tá? E aqui eu tenho metade da amostra. Os outros valores estão distribuídos aqui, ó. Tá certo? E nesse caso não tem outliers, que seria valores menores do que 9,5, lembra da barreira inferior? E maiores do que 37,5. Se tivesse,
estaria aqui fora, ó, tá? Que seriam valores discrepantes. E aí nós temos box plot. Viram que não é algo difícil de fazer. Você constrói uma linha aqui, cria uma escala que atenda a maior parte dos valores e marca mais ou menos limite inferior, superior e Q1, Q2 e Q3 para desenhar a caixinha que é o box plot. Certo? Esse foi um exemplo. Segundo exemplo. Aqui tem uma amostra XI, FI e FAC, já tudo calculado, ó. Na verdade aqui é uma tabela de distribuição de frequência simples também, onde o FAC já foi determinado aqui, certo? E aqui foi calculado, ó, quartil 1, quartil 2 e quartil 3. Da mesma forma, 1 vezes 22, que é o tamanho da amostra dividido por 4, 2 vezes 22 dividido por 4 e 3 vezes 22 dividido por 4. Lembrando que é 1n sobre 4, 2n sobre 4 e 3n sobre 4. Ao calcular esse valor, você não está calculando aí no quartil, você está calculando a posição dele. Primeiro deu 5,5, que está aqui dentro, ó. Portanto, quartil 1 é 20. O segundo deu 11, está exatamente aqui. Quartil 2 é 21, está aqui. E 16,5, que é o 3n sobre 4. 16,5 está aqui dentro do 17. Portanto, quartil 3 é 25. Quartil 1, 20, 21, o 2 e 25, o quartil 3. Nós já podemos determinar o intervalo interquartil, que é o L. O L sempre vai ser Q3 menos Q1. 25 menos 20 é 5. Então, tendo esses valores aqui, ó, a gente calcula barreira inferior e a barreira superior. Vamos lá. Barreira inferior. A barreira inferior vai ser o quartil 1 menos 1,5 vezes L. O quartil 1 é 20. O L é 5. Então, vai ficar 20 menos 1,5 vezes 5. 1,5 vezes 5 é 7,5. Então, vai ficar 20 menos 7,5. Barreira inferior, 12,5. Nossa, faltaram minhas flechinhas aqui. No material que vocês têm, tem flechinha. Tem uma flechinha, 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 tá? E o valor máximo vai ser barreira superior, Q3, que é 25, mais 1,5 vezes L, mais 1,5 vezes 5, que é 7,5, que nós já vimos aqui. Né? 25 mais 7,5 dá 32,5. Então, a barreira superior é 32,5, tá? Então, como é que vai ficar isso? A gente vai olhar na nossa amostra se tem valores menores do que 12,5 e se tem valores maiores do que 32,5. Se tiver, eles serão considerados outliers, tá? 12,5 e 32,5. Vamos olhar. Bom, não tem menor do que 12,5, porque o menor que aparece aqui é 18. Então, o meu limite inferior vai ser 18 mesmo, porque ele está respeitando aquele limite da barreira inferior. E 37, é 37,5, né? Não, 32,5. 32,5. Gente, acima de 32,5, olha quantos valores eu tenho. Eu tenho uma vez o 35 e uma vez o 37. Então, eu tenho dois valores aqui, ó, que eu vou chamar de outliers. Por quê? Porque eles ultrapassam os 32,5. Então, quem vai ser o meu limite superior na hora de construir o gráfico? Vai ser 30. Porque 30 é o maior valor da minha amostra que não ultrapassa a barreira superior. Então, na hora que eu for desenhar a caixinha, o Q1 é 20, o Q2 é 21 e o Q3 é 25. Limite inferior vai ser 18 e o limite superior vai ser 30. Por quê? Porque a barreira superior deu 32,5. E esses dois valores aqui da amostra, ó, ultrapassam os 32,5. Então, meu limite superior, eu vou pegar o último valor que não ultrapassa, que é 30, tá? Então, ó como vai ficar o gráfico. Aqui é o que está explicando isso, tá? Eu não vou explicar de novo, tá bom? Ó, tá tudo escrito aqui. E aí vem o gráfico. Esse gráfico aqui já tá mais... Ó, 20, quartil 1, tá vendo a linha aqui, ó? 20, acho que aqui é 21,5, 22, vamos olhar.
Não vou saber.